E aí galera, beleza? Ivan Santana aqui. Vou estar nesse post falando sobre torneios turbos e torneios regulares, um pouco das diferenças entre eles, quando deve focar em um, quando deve focar em outro, as vantagens de cada um. Muitos jogadores têm jogado mais torneios turbos, têm se dedicado um pouco mais. Normalmente, os torneios turbos têm um ROI menor do que os regulares, você consegue um ROI menor, então seu retorno de investimento médio por torneio é menor. Só que o tempo gasto em cada torneio também é menor, normalmente é 3 vezes menor até. Então, enquanto você joga um torneio regular, dá para jogar 3 turbos, 2, 3 turbos. Portanto, se você tem, por exemplo, 30% de ROI em torneio regular, mas tem só 15 em turbo, às vezes vale a pena jogar turbo. Se você consegue jogar 2, 3 torneios turbos para cada torneio regular. Ele vai ocupar uma tela ali, é mais rápido, é um pouco mais automático as decisões também, já que não tem tanto pós-flop, as decisões são um pouco mais fáceis, é um jogo um pouco mais matemático no pré-flop. Então, ele tem essas vantagens. A desvantagem, claro, é que você desenvolve menos o pós-flop, você consegue realmente um retorno menor. Caso você seja um excelente jogador pós-flop, você conseguiria um retorno maior nos torneios não turbos. E muitas vezes os torneios não turbos têm, por exemplo, os bigs do PokerStars ou um ou outro. Os principais torneios também não são turbos, né? Normalmente os torneios de séries, como o WCUP ou outras séries, ou torneios grandes, torneios ao vivo principais, BSOP e tudo mais, não são torneios turbos. Então você tem que também treinar e ser bom nas habilidades pós-flop. A desvantagem é essa. Outras vantagens de jogar torneio turbo, outra vantagem interessante é que como o torneio dura menos, você consegue ser um pouco mais flexível na rotina. Você consegue, se você estiver jogando uma reta só de torneios turbos, você sabe que em 1, 2 horas você acaba a reta se precisar. O torneio regular às vezes demora 6 horas, até mais. Isso também é outro ponto. O que eu recomendo é você mixar torneios turbos e regulares na reta, caso queira desenvolver os dois, jogar os dois, colocando os torneios turbos para o final. Então você começa a reta jogando os bigs, os torneios regulares, até de rebuy se interessa, e termina a reta jogando os turbos, porque você vai estar na reta final desses torneios regulares e os turbos são rápidos. O grande problema de você começar um torneio regular no final é que às vezes você acaba todas as telas e fica um torneio lá que vai demorar mais 3, 4 horas, isso é bem cansativo. Outra dica, se você joga torneios turbos, quer jogar torneio turbo, tem que estudar muito ICM e matemática, tem que estudar muito call em push, né, em all-in, e mãos para all-in. Então esse estudo de range tem que ser minucioso, tem que saber dar call com rei 10 no big contra a shove do botão, com quantos blinds você vai pagar, shove do MP, tem que saber direitinho, tem que saber usar muito o ICM a seu favor também, saber quando dar push em cima dos jogadores shorts que vão respeitar ICM ou que estão jogando tight porque está na bolha, ou mesa semifinal, é aí que você consegue ganhar bastante dinheiro em torneios turbo. E assim, na minha experiência, os jogadores devem utilizar, você pode utilizar o SharkScope ou outros softwares para ver que tipo de torneio você vai bem. Eu já dei coach para muitos jogadores e quando eu faço uma análise do torneio que eles jogam, já vi os dois casos. Eu vi casos de jogadores que eram extremamente lucrativos em turbo, mas eram extremamente perdedores em torneios regulares, então ele deveria ou estudar mais o jogo em torneio regular ou focar a reta só em turbo, que é aumentar a lucratividade. E vi outro caso também, de jogadores que eram break-even ou bem pouco vencedores em torneios turbo e eram muito vencedores em torneio regular. Então esse jogador devia ou deixar a reta dele muito mais cheias de torneios regulares e poucos turbos, ou estudar o turbo. Então esse foco também é importantíssimo para aumentar a sua lucratividade. Então é isso, fica essa aí a dica das diferenças de torneio, espero que tenham gostado aí do post. E vamos colocando novidades aí, espero que vocês acompanhem a página. Valeu!